Olá, tudo bem? Como é que estão? Pois é, nós vamos hoje conversar sobre pontuação. Eu quero começar, falando sobre o que o Evanildo Bechara traz nesse livro. E ele diz o seguinte, tá? Pegando uma definição de Nina Katash, ele diz, a pontuação é um sistema de reforço da escrita constituído de sinais sintáticos destinados a organizar as relações e a proporção das partes do discurso, suas pausas orais e escritas. Então, eles também são sinais que participam de todas as funções da sintaxe, da gramática, da entonação e semântica, né? E um pouquinho além, a gente vai ver o seguinte, que a pontuação, diferente do que a gente aprendeu na escola, né? A gente aprendeu, pontuação é colocar um ponto, é colocar uma vírgula, e que o ponto é uma parada, né? O carro estacionou, então, ponto. A vírgula é só uma paradinha. Então, a gente acaba o quê? Simplificando. E acaba usando a vírgula, o ponto, sem, na verdade, entender muito bem o que é a pontuação, qual é a função da vírgula e qual é a função do ponto de exclamação, que acaba sendo mais fácil, né? Ou do ponto de interrogação. Aliás, é interessante porque no espanhol a gente já sabe que vai ter uma interrogação lá no comecinho, né? E as crianças, quando estão fazendo a pergunta e vem lá no finalzinho o ponto de interrogação, dão aquela levantadinha na voz, né? Para mostrar a pergunta. Outro sinal que as pessoas leem com alguma dificuldade são as reticências, né? Que indicam essa pausa, essa suspensão. E isso se torna bastante interessante, né? Numa interrupção de diálogo ou num poema, né? O Bechara também vai dizer que nós temos duas grandes acepções da pontuação. A acepção larga, né? Que vai além dos sinais de pontuação. Ela inclui também o quê? O realce, a valorização do texto, ou seja, o nosso papel como autores, né? Ou como atribuidores de sentido, e a acepção restrita, que é o uso dos sinais gráficos. Então, a escola fica muito mais nas acepções, o quê? Restritas. Quase não trabalha as acepções que são, né? Para a gente entender a função. E se a gente vai olhar a função da pontuação, o Bechara aqui na página 605, ele diz o seguinte, que a pontuação tem três funções, tá? Uma é a pontuação das palavras, a outra é a pontuação sintática comunicativa e a outra é a produção do texto. Então, a pontuação de palavras, a sintática comunicativa, ela se dá no interior do texto, né? Vão além das regras, né? Elas consideram também o quê? A intenção do autor. Então, eu queria convidar você, na hora que for ensinar pontuação, ou mesmo usar a pontuação, sempre se perguntar, por que ele colocou aqui uma vírgula, um ponto e vírgula, uma reticência, um ponto? E se ele tivesse colocado outro sinal de pontuação? Ou se ele não tivesse colocado sinal nenhum? Qual seria o efeito de sentido? Então, esse programa é justamente sobre a pontuação e os efeitos de sentido, né? Outro dia eu estava aqui com um amigo lendo poemas e os poemas desse autor não tinham nenhum sinal de pontuação. E foi uma experiência bem interessante, né? Eu queria ler para vocês agora um trechinho, tá? De poemas que esse poema não tinha pontuação nenhuma, né? A canção Tomara, do Vinícius de Moraes. E é muito interessante também que a leitura dos versos, ela não se dá pelo final do verso, né? Às vezes a gente vai encontrar no final do verso nenhuma pontuação e no meio sinais de pontuação. Então, a leitura de um poema, ela é uma leitura que demanda o quê? Estudar esse poema. Porque na medida que eu vou declamando, eu vou atribuindo a ideia que eu quero, o sentido que eu quero, junto com o sentido de quem escreveu. Então, vamos ver aqui o Tomara como é que fica? Que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz.
E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E o último sinal de... Não, o único e o último sinal de pontuação são reticências, né? Depois, eu quero ler agora um poeminha do Fernando Pessoa, que ele, tá, não usa ponto, usa apenas 2 vírgulas, tá? E essas vírgulas, uma está no final do verso, outra está no meio do verso, para a gente perceber também quanto que a gente tem que compreender o que o cara escreveu, né? Que no caso, o cara, né? Que é o Fernando Pessoa, né? Para a gente poder dizer esse poema para alguém que a gente ama. Eu amo tudo que foi, tudo que já não é, a dor que já não dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje já é outro dia. Fernando Pessoa. Veja que interessante que aqui ele faz uma enumeração. E se a gente for olhar as regras, né, de uso da vírgula, a gente vai ver que a gente usa a vírgula para enumeração, né? Então, assim, eu queria convidar você a fazer algumas reflexões linguísticas comigo sobre o uso da vírgula, né? Então, um dos aspectos é a vírgula, né, para desfazer, né? Não pode ser a vírgula, mas pode também ser um outro sinal de pontuação, né? Uma ambiguidade. Por exemplo, eu tenho essa manchete aqui. Pelé critica futebol por dinheiro. Então, quando eu tenho assim, Pelé critica futebol por dinheiro, quem é o por dinheiro tá ligado ao Pelé ou ao futebol? Se eu dissesse assim, Pelé, vírgula, por dinheiro, vírgula, critica o futebol, eu estaria criando um aposto, uma explicação, né? Dizendo que é o Pelé, tá? Mas eu podia ter a frase assim, futebol por dinheiro, vírgula, Pelé critica. Passaria o quê? Né? A mudar a ordem sintática. Então, esse jogo, né, sintático, ele também se faz com o uso da vírgula, né? Olha que interessante também essa frase aqui. Garoto mal-humorado falou durante a prova. Garoto mal-humorado falou durante a prova. A pergunta é, o garoto é sempre mal-humorado? E por isso ele falou durante a prova? Ou ele só ficou mal-humorado por causa da prova? E para criar, né, esse efeito de sentido único e não ambíguo, eu podia começar assim, né? Mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Não é verdade? Então eu diria o seguinte, ele estava mal-humorado naquele momento, mas eu podia assim, o garoto, sempre mal-humorado, resmungou durante a prova. E colocaria esse mal-humorado, acrescentando sempre, entre vírgulas. Vocês estão vendo? Então assim, o uso desses recursos, né, de mudar de lugar, tá? Ou de colocar entre vírgulas, né? Ou antecipar e separar com vírgula, vai alterando o significado. E eu vou podendo, então, escolher, né, o que eu quero dizer usando como recurso um sinal de pontuação. Em geral, o que a gente tem na sentença, né? A gente vai ter sempre, né, o sujeito, o verbo e os complementos. Mas a gente também tem que pensar o seguinte, que às vezes eu altero. Por exemplo, eu pego um advérbio, né, ou uma adjunta adverbial, se eu estiver analisando sintaticamente, e coloco para frente, ou intercalo. Na hora que eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando um foco. Por exemplo, além do motorista, apesar do temporal, em hipótese alguma. Eu posso começar as frases assim. Por exemplo, além do motorista, morreram alguns passageiros. E eu faço essa pausa, porque eu quero dar ênfase para a morte do motorista. Mas eu também podia dizer assim, não vais votar por certo nesse camarada.
Estão vendo? Quando eu faço esse por certo, eu estou dando uma ênfase. Quero me certificar. Mas podia ser, não vais votar neste camarada por certo. Ou, por certo, não vais votar. Né? O uso da vírgula, né? Separando o adjunto adverbial no começo da sentença, ela é optativa. Mas, né, a vírgula ali é optativa. Mas na hora que eu coloco a vírgula, eu dou uma pausa. E essa pausa faz com que eu dê um sentido, né? Coloque foco ali. Por exemplo, apesar do temporal, saímos para procurar o nosso cachorro. Ou, em hipótese alguma, vamos aceitar esse namoro. Ou, nos momentos mais difíceis, vírgula, se conhece o amigo. A frase podia ser, se conhece o amigo nos momentos mais difíceis. Mas nessa hora que eu estou colocando, né? E ainda, pensando na ordem sintática, eu quero fazer uma brincadeira com essa frase aqui. Nós faremos nossa casa aqui. Essa seria a ordem, o sujeito, o verbo, o objeto e o adjunto adverbial. Nessa ordem aqui, só iria o ponto final, não precisaria nenhum desses itens serem separados por vírgula, né? Mas eu podia fazer essa frase começando com aqui, né? Aqui, e se eu coloco uma vírgula, vou dar uma ênfase no lugar, vou fazer o lugar... Aqui nós faremos a nossa casa, ou seja, aqui, não em outro lugar. Ou eu podia pegar o objeto e colocar para frente. Nossa casa nós faremos aqui. Quer dizer, não é outra coisa. Ou eu podia dizer, né? Faremos. Quer dizer, já estou enfatizando a ação. Aqui, nossa casa. Então, gente, existem outros exemplos que eu vou colocar lá para vocês, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. A gente tem que cuidar muito para não começar as aulas de pontuação já trabalhando com as regras do uso do ponto, do uso da vírgula, sobretudo do uso da vírgula, que é bastante complicado e exige muito conhecimento sintático. Então, no primeiro momento, né? Aqui são tirinhas. Faça o aluno perceber se eu coloco para frente e para trás, quais são os sentidos, em que medida a vírgula, né? Ou a reticência, ou um outro sinal de pontuação, me ajuda a melhorar o sentido, a dar foco ou a dar o meu próprio sentido para aquilo que está ali. Tá certo? Vamos ficando por aqui e vamos ampliar as nossas reflexões linguísticas, deixando de lado apenas a gramática normativa. Aliás, gramática aqui do Bechara é muito interessante e vale a pena você ter aí junto com seu material.